Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o missionário Talvani. Eu venho aqui a convocar você para uma série de estudo bíblico que estaremos começando a partir de hoje aqui no canal do YouTube da Igreja Missionária Rios de Água Viva, tá? Com o nosso pastor Edmilson. Hoje é a primeira aula que estará sendo ministrada, a importância do arrependimento. Mensagem muito forte, edificante, e você possa acompanhar essa série de estudo a partir daqui e tudo que for postado nas redes sociais, tá, da nossa igreja, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto na página do Facebook, tá? Seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe em toda essa jornada, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, eu quero cumprimentar todos vocês com uma boa tarde. No caso, para quem está de noite, boa noite, de dia, bom dia, enfim, quero que esse material venha alcançar a todas as pessoas que vocês venham compartilhar. É com muito carinho e com muita alegria que nós estamos gravando esta live, para abençoar a vida de vocês. Eu sou o pastor Edmilson e quero cumprimentar o meu amigo, pastor Talvani, a minha amiga, pastora Fabiana, para quem eu quero mandar um beijão e um abraço muito forte. Também quero cumprimentar a minha querida Dani, linda, princesa do Senhor, a Júlia, que Deus abençoe estas princesas lindas. Mas também eu quero mandar o meu cumprimento ao grupo de louvor, a todo o ministério de louvor, ao grupo de obreiros, cooperadores que estão aí junto com o pastor Talvanes, e para todo o povo que junto conosco estamos aqui fazendo esta live para abençoar a vida de vocês. Meus amados, nós estamos aqui preparando com muito carinho uma série de mensagens lindas, poderosas, mensagens tremendas que vão abençoar e vai edificar a sua vida com certeza, é material muito bom do coração de Deus para o coração de vocês, para o nosso coração, porque na proporção que eu estou ministrando, eu também estou me alimentando. É uma série de mensagens que será passada para vocês, reproduzida pelo pastor Talvanes a cada semana. E esta primeira lição, a lição de hoje, o material de hoje, o tema dessa live, o tema desse material, desta lição de hoje, desse estudo de hoje, é a importância do arrependimento. Quero dizer para você que todos os temas que foram preparados, eles estão numa ordem cronológica, começando com o arrependimento, porque na verdade a vida espiritual começa por aí. E essa ordem cronológica é para abençoar a sua vida, tema após tema, colocado propositadamente onde estão a cada semana, para ajudar você a evoluir, a você a crescer, a desenvolver e ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Como está escrito em 2 Timóteo 2,15, onde Paulo, escrevendo para Timóteo, disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então sejam bem-vindos. Para mim é uma alegria estar chegando até você através deste material, desta live. E eu quero que esse momento aqui de estudo, esse momento de aprendizado, de crescimento, seja um momento gostoso. Nada de formalidade, do altar, do púlpito. A gente quer um momento de comunhão, um momento de crescimento, um momento de aprendizado. E eu gostaria muito de contar com a sua colaboração. Crescimento espiritual é algo que a gente programa, é algo que a gente trabalha para que aconteça o crescimento. Da mesma maneira, uma criança que nasce, ela precisa do amor, do carinho, do cuidado, de uma boa alimentação dos pais. Na vida espiritual não é diferente. As pessoas nascem para Cristo, mas elas precisam ser trabalhadas, amadas, visitadas, cuidadas, alimentadas pela palavra de Deus, para que elas possam crescer. Então todos nós somos responsáveis também pelo nosso crescimento. A gente faz a nossa parte, eu estou fazendo aqui a minha parte, o pastor Talvani está fazendo a parte dele, a Fabiana está fazendo a parte dela, os cooperadores, os obreiros, mas cada um precisa fazer a sua parte também. E nesse critério de fazer a parte de cada um, todos nós precisamos, ter uma Bíblia. Uma Bíblia é fundamental, seja ela no celular, seja ela uma Bíblia, literalmente uma Bíblia, um material como esse, mas também é indispensável, presta bem atenção, é indispensável
que você tenha um bom caderno de anotação. Um bom caderno exclusivamente voltado só para o estudo bíblico. Não é caderno que você usa para fazer a nota da compra do supermercado. É um caderno exclusivamente para o estudo bíblico, para o seu aprendizado. E é lógico também um lápis, uma boa caneta, não pode faltar. Se faltou hoje, mas da próxima semana não pode faltar de jeito nenhum, porque você tem que ter esse material que vai contribuir e muito para o seu crescimento espiritual, tá bom? Tudo ok? Então vamos propriamente para o material, para a lição propriamente dita. Mais uma vez eu quero mandar um abraço para todos vocês, um beijão para todos vocês. Para mim é uma alegria imensa. Espero que logo em breve Deus me conceda a oportunidade de ir aí em Ilhéus, na Bahia, conhecer um por um, pelos nomes, chamar pelos nomes, ter um momento de comunhão, tomar um café junto, enfim, fazer uma refeição junto, caminhar por essa cidade, conhecer essa cidade belíssima, que eu tenho conhecido apenas pela internet, fotos e alguma coisa dessa natureza, tá bom? Estão preparados aí? O tema da lição de hoje já falei que é a importância do arrependimento. Quer repetir comigo? Vamos lá? Vamos lá. A importância do arrependimento. Toque em alguém aí, à tua direita, à tua esquerda, toca nele aí e faz ele repetir. A importância do arrependimento. Ok, galera. Já comecei a sentir o clima que vai ser muito bom, de grande proveito, esse estudo bíblico que estamos iniciando aqui hoje. Eu espero a cada semana chegar até vocês, exibindo cada vez um material de grande e excelente qualidade para o vosso elevo espiritual, para a edificação da igreja, para o crescimento de todos, para que você se torne um canal de bênção que vai abençoar a cidade de Ilhéus, na Bahia, tá bom? Pega a tua Bíblia e vamos passar para o estudo. Abre aí tua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 3, ok? Mateus capítulo 3, do verso 1 em diante, iremos ler alguns versos para a nossa meditação e para a nossa reflexão. Mateus 1 a 8, aliás 3, 1 a 8, ok? Olha o que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, ei, arrependei-vos, já que o assunto é sobre arrependimento. É muito importante que quando a gente começar numa palestra, numa pregação, numa mensagem, a gente nunca fugir do tema. Você pode até usar versos auxiliares, como eu vou usar aqui nesta gravação, mas nunca sair do tema. O tema é arrependimento. Quem prega sobre arrependimento tem que pregar do início até o final. O tema é arrependimento. Se for salvação, é salvação. Se for santidade, é santidade. Se for cura, é cura do começo até o final. Não pode fugir do tema. Então o nosso tema, o nosso assunto é arrependimento. E João começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelos e um cinto de couro, e a sua alimentação era à base de gafanhotos e mel silvestre. Então saíam para ter com ele toda Jerusalém, Judéia, e toda a circunvizinhança ao Jordão ia ouvir João Batista pregar. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus, religiosos da época, vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. É o texto que nós lemos, o texto básico deste material que estamos reproduzindo para você. A importância do arrependimento. O arrependimento, na verdade, não é uma mensagem nova. Todos os profetas do Velho Testamento tiveram o arrependimento como a sua mensagem, a mensagem central, chamando o homem de volta para Deus. Aliás, todos os livros da Bíblia, presta bem atenção, todos os livros da Bíblia
de Gênesis até Apocalipse, tem uma mensagem só. É o arrependimento. É Deus chamando o homem de volta para ele. Desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, que Deus foi atrás do homem perguntando: onde estás, Adão? Desde ali, Deus está em busca dos homens, trazê-los de volta para Deus, usando profetas, pregadores, mensagens, igrejas, as redes sociais, os meios de comunicação, para chegar até você, para trazer você de volta, para que o homem se volte para Deus. A mensagem de Gênesis e Apocalipse é uma só: Deus buscando o homem e querendo trazê-lo de volta, a mensagem do arrependimento. E todos os profetas pregaram sobre isso. E a Bíblia diz que João, ele que é o último dos profetas, e ele traz esta mensagem, não é, exatamente no primeiro livro do Novo Testamento. É a primeira mensagem antes de Jesus, é arrependimento. João era um grande profeta, nascido de mulher. A Bíblia diz que não tinha ninguém maior do que João, inclusive primo de Jesus. Ele veio como precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, para que quando Jesus chegasse, estivesse tudo pronto. E João pregava arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Presta bem atenção. Antes de Jesus, João preparando o caminho para Jesus, ele traz esta mensagem do arrependimento. No Novo Testamento, ele é o primeiro homem que dá continuidade a esse tema. A base do seu ministério, a força do seu ministério foi arrependimento, pregando no Rio Jordão, trazendo o povo de Israel de volta para Deus, ou pelo menos aqueles que estavam abertos para ouvir a sua mensagem. Já que estamos no estudo bíblico, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, e vamos passar apenas uma página. Vamos para o capítulo 4. Isso, sentir firmeza, capítulo 4. Todo mundo me acompanhando aí. Capítulo 4 do livro de Mateus. Estamos no livro de Mateus. Por enquanto não iremos sair daqui. Iremos ficar com o livro de Mateus no capítulo 4. Olha só, verso 17. Olha o que diz o verso 17. Agora é Jesus entrando em cena. Começamos com João Batista, a mensagem do arrependimento. Agora estamos chegando no ministério de Jesus. Verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, é a mesma mensagem do início do ministério de João Batista, é a mesma mensagem no início do ministério de Jesus, onde ele começa a pregar nos confins de Zabulon e Naftali, como estava escrito, e ali onde havia trevas resplandeceu uma grande luz, como diz o verso 16, e daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas alguém pode me questionar, você pode conjecturar agora e dizer: pastor, você está abordando sobre arrependimento, mostrando que João Batista começou com esta mensagem, Jesus também, mas o que é arrependimento? É exatamente isso que eu quero que você aprenda nessa lição. O que é arrependimento? Você precisa entender. Até porque, meu querido, minha querida que está me ouvindo agora aí, não é? Um abração para todos. Estou muito feliz de estar aqui gravando esse material para vocês, de verdade. Amo o pastor Talvani, amo a pastora Fabiana, amo vocês também, que são também a minha família. Para mim é um prazer cobrir todos aí da Igreja Evangélica Missionária Rios de Água Viva. Um abraço para vocês, beijão para todos. O que é arrependimento? Essa é a grande pergunta. A gente precisa entender o que é arrependimento. Presta bem atenção, né? Há um conceito, inclusive, corrente no meio cristão, muita gente está comentando sobre isso, e eu quero dizer para você que arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Vamos repetir comigo? Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Quer falar para alguém pertinho de você aí? Diga para ele, diga arrependimento. Olha aí, para a direita, para a esquerda. Fala com ele aí, lá na frente, atrás, toca nele. Diga para ele, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Fala para outra pessoa aí. Vou te dar um tempinho aqui para você compartilhar. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E basicamente arrependimento é isso. Arrependimento é mudança de mentalidade, é mudança de pensamentos, é mudança de linguagem, de comunicação, é mudança nas ações,
É mudança completa na vida de uma pessoa. Ou seja, se ela estava caminhando nessa direção, ela agora vai ter que caminhar em outra direção, porque ela está arrependida, ela não quer mais. E aí começa o início do processo da conversão. E converter é mudar a rota, é mudar a direção. Você estava caminhando para o norte, agora vai para o sul. Estava caminhando para a mentira, agora caminha para a verdade. Estava caminhando para o erro, agora caminha para o acerto. Estava caminhando para o fracasso, agora caminha para o sucesso e para a vitória. Então arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de hábito, de atitude, de comunicação. E como é que isso acontece? Presta bem atenção. Não é próprio do homem o arrependimento. Não é próprio do homem pedir perdão. Não é próprio do homem perdoar ninguém. Não é. Isso são atributos de Deus. São atributos celestiais. Mas que Deus, pela sua bondade e misericórdia, essa graça, Ele começa a distribuir sobre os homens e as mulheres, as pessoas que escutam a palavra de bom coração. Jesus fala para os seus discípulos: a vocês é dado conhecer o mistério do reino, porque vocês ouviram de bom grado, mas a eles não. Falando dos ímpios, dos fariseus, dos incrédulos. Porque eles ouvem de má vontade, por isso o entendimento não é aberto. Eles não compreendem, eles não recebem a graça da fé, do arrependimento, do perdão, porque eles escutam de má vontade. Mas quanto a mim e a você, querido, não. Você está aí porque você quer estar aí. Você está aí porque você quer crescer. Você está aí porque você quer melhorar. Você está aí porque você tem interesse em aprender e, consequentemente, crescer na graça e no conhecimento que há no Senhor Jesus. A Bíblia nos fala no livro de Oséias, no capítulo 4, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Essa é a razão de tanto sofrimento no meio do povo de Deus. Pessoas que não tomam posse da promessa porque não conhecem as promessas, nem sabem como tomar posse. Pessoas que estão sofrendo de enfermidade porque não tomaram posse do conhecimento da cura, não entenderam ainda que Jesus cura. Pessoas que não foram salvas porque não entenderam ainda que o Senhor salva. Pessoas que não perdoaram ou não são perdoadas porque não entenderam ainda. Meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E eu quero bater palma para você hoje. Eu quero aplaudir você hoje. Você criança que está aí, você jovem, você adolescente, você homem, você mulher que está me ouvindo, eu quero aplaudir. Porque você é alguém diferenciado. Você é alguém que decidiu aprender, que decidiu crescer, que não quer mais sofrer. Porque a Bíblia diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E quando você tomou a decisão de ouvir a palavra de Deus, aí mudou. Mas mudou completamente, mudou totalmente, porque você decidiu, você tomou a decisão de buscar conhecimento. E quem busca conhecimento começa a ter revelação de Jesus Cristo, começa a crescer, a se fortalecer. Com certeza as coisas começam a funcionar, as coisas começam a acontecer, tá bom? Então, arrependimento, querido, olha, mudança. É a graça de Deus invadindo a tua mente e você começa a sentir pesar. Você começa a sentir pesar na consciência por alguma coisa errada. Mas por que isso acontece? Se antes não acontecia. Você fazia o errado, não sentia consciência pesar. Você errava, mentia, pecava, adulterava, bebia, farrava, fazia toda sorte de maldade, não sentia consciência pesar por conta disso. O pecado era a sua praia. E por que agora a consciência acusa quando você mente, quando você erra, quando faz alguma coisa errada? Isso é a ação do Espírito Santo na tua vida, é a ação de Deus te levando para o arrependimento. Aliás, presta bem atenção, arrependimento é um tema que vai permear nossas vidas para o resto da vida. Para o resto da vida. Você nunca mais pode esquecer da mensagem do arrependimento, porque todos nós precisamos dela no dia a dia. Por quê? Porque erramos no dia a dia, falhamos por palavra, tropeçamos em pensamentos, enfim, palavra, pensamentos e obras, nós erramos todos os dias e todo dia precisamos do arrependimento para confessar o Senhor Jesus, suplicar a sua misericórdia e o seu perdão e procurar também as pessoas. Aliás, por falar nisso, deixa eu perguntar uma coisa. Primeiro para os homens casados. Marido, qual foi a última vez que você pediu perdão para a sua mulher? E aí? Bota a mão na consciência. Porque às vezes o marido fere a mulher e pelo fato de voltar a ficar bem, ele acha que está tudo resolvido sem pedir perdão. Não, a ferida ficou aberta. O segundo acontecimento vai ser pior. Vai começar a travar o relacionamento.
Qual foi a última vez que você pediu perdão para sua mulher em alguma coisa que você fez que desagradou, que feriu, que machucou? Ok? Mas a pergunta também serve para a mulher. Mulher, qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu marido? Filho, me perdoa, errei, não posso continuar assim, falhei, nisso ou naquilo. Eu quero que a nossa comunhão seja boa e que nós possamos ficar em paz em nome do Senhor Jesus. Ok? Aí, isso. Eu espero que esteja tudo bem. Ok? Já olhou a hora? Olhou a hora? Amém? Glória a Deus. E você, filho, qual foi a última vez que você pediu perdão para o teu pai? Para a tua mãe? Para o teu irmão? Pai, qual foi a última vez que você pediu perdão para o filho? Ah, mas eu não posso pedir perdão para o filho. Se errou com o filho, tem que pedir perdão. Tem que alinhar a vida para que haja paz familiar. Qual foi a última vez que você pediu perdão ao irmão da igreja? Qual foi a última vez que você pediu perdão para o pastor ou para o pastor? Para que você ficar em paz. Porque de repente, você pode não ter pecado na frente do pastor, mas pode ter pecado na ausência, falando mal do pastor, mal da igreja, mal da pastora. E aí, meu filho? O arrependimento tem que fazer parte da nossa vida no dia a dia. Você não pode abrir mão disso. Entendeu? Não é quando você chora, porque tem gente que chora em casa, confessando para Deus, mas não muda. E eu digo para você uma coisa, enquanto você não pedir perdão, não restaurar a relação com as pessoas, o perdão não foi liberado ainda. Você precisa consertar as coisas com as pessoas, com Deus, e reparar tudo, porque o perdão, ele é abrangente. A graça é abrangente, o arrependimento é completo. E é sobre isso que estamos falando nesta noite. Mudança de pensamento, mudança de mentalidade, de palavras. E as atitudes agora, elas são coerentes, elas são congruentes com o arrependimento, com aquilo que você vive, com aquilo que você prega, arrependimento. E o comportamento começa a acompanhar. O perdão, a misericórdia começa a fluir na tua vida, porque você vai consertando as coisas, se arrependendo, agradando a Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, em sabedoria e em estatura. Quer repetir comigo? Graça, sabedoria e estatura. Assim como Jesus crescia nesses três aspectos, perante Deus e os homens, a mesma coisa sou eu, a mesma coisa é você. Ok? Entendemos que a mensagem inicial do ministério de João Batista foi arrependimento, a mensagem inicial do ministério de Jesus foi arrependimento, mas também ao longo do ministério de Jesus, arrependimento. Vamos passar para Mateus 9, eu li o 4, pega a tua Bíblia aí, o teu celular, vamos para Mateus, estamos no estudo bíblico. Mateus 9, isso. Há uma passagem aí que eu quero ler junto com vocês, Mateus 9. Ok? Posso prosseguir? Muito bem. Mateus 9, o verso 10 a 13. É uma passagem pequena, mas eu quero ler para você. E sucedeu que, estando ele em casa, ou seja, Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugar com Jesus e seus discípulos, os religiosos da época. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Só que Jesus ouviu. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos. Eu não vim para os justos, e sim para os pecadores. Eu vim chamá-los ao arrependimento. Presta bem atenção. Arrependimento foi a mensagem central do ministério de João Batista, dos profetas do passado. A mensagem central também do ministério de Jesus. A gente vê que ele pregou no início, e vai pregar no meio do seu ministério essa mensagem do arrependimento, porque era o propósito dele, trazer a nação de volta, trazer as pessoas de volta para Deus através do arrependimento, da pregação do Evangelho, para que eles tivessem consciência dos seus pecados e se voltassem para Deus, porque está escrito: tornai vós para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vós.
Na hora que você dá um passo na direção de Deus, Deus dá outro na sua direção. Quando você torna para Deus, Deus se volta para você e para todos, porque a promessa é completa. E aqui Jesus mostra bem claro a razão da sua missão, a razão do seu ministério, o propósito da sua vinda, trazer os pecadores de volta. Eu vim chamar os pecadores, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, porque eles precisam de médico, eles precisam de saúde, eles precisam de atenção, eles precisam de cura, e eu vim chamá-los ao arrependimento. Daí a razão pela qual Jesus sentava com publicanos, com pecadores, com prostitutas, com ladrões, porque são quem precisa da graça, da misericórdia e do arrependimento. E ele deixou bem claro, o meu ministério é voltado para os pecadores, trazê-los de volta ao arrependimento. É lógico que essas pessoas arrependidas recebiam também muita atenção de Jesus. Ele alimentava com a palavra, ele alimentava com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça, os abençoava o tempo inteiro. Mas o foco do seu ministério era os pecadores, trazendo eles a uma mudança de mentalidade, mudança de pensamentos, mudança de palavras e mudança de atitudes. Estamos entendidos? Vamos passar um pouco mais adiante. Vamos para o capítulo 11 de Mateus. Ainda em Mateus, capítulo 11, é só umas 2 páginas adiante. E você chega em Mateus 11, onde há uma passagem que eu gosto muito, verso 20 a 24. Eu não vou ler, eu vou apenas comentar. Você lê em casa, anota aí, e depois você lê em casa com muito carinho, tá bom? O capítulo 11, verso 20 a 24, Jesus está lançando em rosto as cidades chamadas de impenitentes, incrédulas, e o povo duro, dura cerviz, pessoas que receberam a palavra, mas receberam de mau grado. Jesus mudou de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, porque havia um grande fluxo de pessoas transitando por Cafarnaum, era uma estratégia para que o evangelho se difundisse pelas regiões circunvizinhas, e ele morava em Cafarnaum. E ele começa a lançar em rosto as cidades, onde ele fez muitos sinais, muitas curas, muitos prodígios, e abençoou muitas pessoas, e ele diz da seguinte maneira: Corazim e Betsaida. Ele disse, olha, se em Tiro e em Sidom tivesse sido operado os sinais que se fizeram em você, Betsaida, e você, Corazim, há muito teriam se arrependido. Entendeu? Há muito teriam se arrependido. Tanto Tiro como Sidom, que não receberam tanta atenção, tantos milagres, como aconteceu em Corazim e em Betsaida. Ele disse, essas cidades, Tiro e Sidom, tivesse presenciado os sinais que operaram em você, há muito Tiro e Sidom teria se convertido. Depois ele cita Cafarnaum, a cidade que ele foi morar, onde ele operou muitos sinais. E ele diz, tu, Cafarnaum, que te elevas para porventura até os céus, descerás até o inferno, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria elas permanecido até o dia de hoje. Teriam se arrependido e permaneceria até o dia de hoje. Ou seja, cuidado. Tem muita gente que recebe muito de Deus, mas Deus abre porta, abençoa, dá família, dá casa, dá emprego, faz tantas maravilhas, mas essas pessoas não se voltam para Deus. Não se voltam, como aconteceu em Corazim, em Betsaida, Cafarnaum. Eles receberam muito de Deus, mas o coração estava longe do Senhor. Não se arrependeram para o Senhor. Ou seja, ao longo do ministério de Jesus, ele está mostrando que essa cidade não se arrependeram, não se converteram, não se voltaram para Deus. Porque Jesus continuava pregando a mensagem do arrependimento. Agora vamos passar para outro livro. Vamos para o livro de Lucas. Vamos estudar Lucas. Vou dar um tempinho aqui para você passar. Eu também. Vamos para Lucas no capítulo 13. Pega aí, capítulo 13 de Lucas. Lucas 13, verso 1 a verso 5. Eu estou mostrando aqui o ministério de Jesus no começo, o ministério de Jesus no meio, ao longo do ministério de Jesus, qual era a sua mensagem, para você entender a importância do arrependimento. Mais uma vez, vamos refrescar a memória aí. Repete comigo, diga arrependimento. Vamos lá, quero ouvir todos. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.
Quer falar para alguém perto de você? Vamos lá, vamos lá. Fala aí para alguém perto de você, diga arrependimento. Não é quando você chora, é quando você muda, meu filho. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Vamos para o capítulo 13 de Lucas. O título da leitura de capítulo 13, do verso 1 a 5, fala da morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Olha o que ele diz. Por terem padecido tais coisas? Não, eu vos afirmo que não. Se vocês, de igual maneira, não se arrependerem, irão sofrer, irão perecer de modo igual. E ele prossegue, olha só, na leitura, no verso 4. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Olha o que ele vai dizer no verso 5. Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se vocês não se arrependerem, todos de igual maneira irão perecer. Entendeu o mistério? Entendeu o segredo do negócio aqui? Que a mensagem do arrependimento continua viva no ministério de Jesus. E ele fala dos galileus. E alguém comenta para Jesus sobre os galileus que Pilatos misturou o sangue dele com o sangue dos sacrifícios que eles realizavam, os matou. E aqueles homens comentando isso, queriam dizer para Jesus que aqueles galileus eram muitos pecadores. Eram pecadores mais do que os demais. Jesus disse: não, queridos, não. Se vocês não se arrependerem para Deus, não se voltarem para Deus, vocês vão perecer a mesma coisa. E depois ele fala, aqueles 18, sobre que a torre de Siloé caiu sobre eles e os matou. Não pense que eles eram mais pecadores do que os outros, porque aquilo aconteceu. Foi uma fatalidade. Se vocês não se arrependerem, vocês não mudarem de atitude, de mentalidade, se não se voltarem para Deus, vocês irão perecer a mesma coisa. Irão sofrer o mesmo castigo. Está me entendendo? Não é importante apenas entender, mas absorver e praticar. Praticar o arrependimento. Analisar que área da sua vida você precisa melhorar. É na família, é na vida espiritual, é na leitura da Bíblia, é no jejum, é na oração, é no testemunho, é na evangelização. Onde você precisa melhorar? É em ser um dizimista e um ofertante melhor, ter a consciência de que dízimo e oferta é mandamento do Senhor? Onde você precisa melhorar? É no teu trabalho? Relação com os colegas? É na tua escola? É na tua faculdade? Em que área da vida você precisa praticar o arrependimento, confessar para Deus que ainda está errado nesta área e melhorar? Porque se você for apenas ouvinte, aprender tudo e não praticar, não adianta de nada. A nossa intenção não é passar para você apenas conhecimento. É conhecimento para você praticar. É experiência para você viver no seu dia a dia e se tornar uma pessoa melhor. Olha só, sabe qual é a minha intenção mesmo com esse estudo? Eu quero levar conhecimento, quero. Quero que você pratique, quero que você pratique. Quero que você mude, quero. Mas uma coisa eu quero mais. Eu quero que você cresça espiritual. Eu quero que você cresça ministerialmente. Para junto com o pastor Talvani aí, junto com a pastora Fabiana, vocês dêem as mãos e façam a diferença aí em Ilhéus, na Bahia. Essa cidade precisa, presta bem atenção, Ilhéus não precisa de mais uma igreja evangélica. Vou repetir. Ilhéus não precisa de mais uma igreja evangélica. Não. Ilhéus precisa de uma igreja que faça a diferença. E a igreja evangélica missionária Rio de Água Viva, ela foi implantada aí para fazer a diferença. É disso que Ilhéus precisa. Uma igreja que faça a diferença. E minha intenção com esse estudo é que você possa crescer, dar as mãos ao pastor Talvani e fazer a diferença. Fazer história dentro de Ilhéus,
para que Ilhéus saiba que nessa cidade tem um povo diferenciado, um povo forte, um povo que ora, um povo que tem vida, um povo que tem testemunho, um povo que tem santidade, que tem vida no altar e um povo que apresenta em suas próprias vidas a presença do Deus vivo. Ok? Vamos continuar? Presta bem atenção. Jesus na cruz do Calvário, quando ele está crucificado na cruz, antes de morrer, ele vai fazer algo maravilhoso. Ele libera uma palavra. Ele diz: Pai, perdoa esses pecadores. Perdoa esses que estão crucificando, que estão zombando. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha só. Jesus orando para que Deus desse arrependimento para aquelas pessoas e, consequentemente, o perdão. Ainda na cruz, estava viva a mensagem do arrependimento. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, dá arrependimento para eles. Na cruz, ele encerra a sua mensagem dizendo: perdoa-lhes. E depois ele diz: está consumado. E deu um brado e expirou. Foi a mensagem de Jesus, do início até o final, a mesma mensagem. Arrependimento, trazendo os homens de volta para Deus. Eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no capítulo 2. Presta bem atenção. É muito importante que você possa usar o seu caderno para anotar as coisas necessárias. Ao longo do estudo, é muito normal que alguém tenha uma dúvida sobre um assunto, sobre uma colocação, uma palavra que eu pronunciei, algo que eu declarei aqui, e você anota. Você pode fazer essa pergunta direto para o pastor Talvani, para a pastora Fabiana, ou direto para mim, pelo meu zap. Você pode fazer direto para mim, terei o maior prazer de esclarecer, te ajudar você a crescer e tirar suas dúvidas. Então usa o teu caderninho, usa o teu lápis, usa a tua Bíblia e use a sua cabeça para crescer cada vez mais. No capítulo 2 de Atos, eu espero que você tenha encontrado, Atos 2. Em Atos 2, Jesus já subiu aos céus, Jesus já ascendeu, e em Atos começa agora o ministério dos apóstolos, o período apostólico, a fase apostólica. E vamos ver, na fase apostólica, qual era a mensagem dos apóstolos após Jesus. Se era a mesma, se mudou a mensagem, o que foi que aconteceu? Vamos descobrir lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37 a 40. Eu quero ler para você. 2, 37 a 40. Olha o que diz a Bíblia. Posso ler? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. Pedro prega a palavra. Aqueles homens ficam com o coração compungidos e perguntam para Pedro e os apóstolos: e o que nós faremos agora? Olha o que Pedro vai dizer: arrependei-vos cada um de vocês, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para todos. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Escuta, olha a conclusão. Então, os que lhe aceitaram a palavra do arrependimento foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 vidas. Diga glória a Deus. Eu vou dar meu glória a Deus aqui. Glória a Deus. 3.000 vidas pelo mover do Espírito Santo. Olha o que Deus quer fazer aí em Ilhéus, na Bahia. Olha o que Deus quer fazer na tua vida, pastor Talvani, pastora Fabiana, irmãos, grupo de obreiros, ministério de louvor. Olha o que Deus quer fazer aí. Uma pregação, 3.000 vidas. No dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre eles.
todos são cheios do Espírito, começam a falar em outras línguas, e esse mover reuniu a multidão. E eles falando em mistério. E as pessoas queriam saber o que era aquilo. Aí Pedro se levanta, fala para eles que é a promessa de Joel que está se cumprindo. E eles agora querem saber. E nós o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro disse para eles: arrependei-vos cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Maravilha! Meus filhos, prestem bem atenção. Na Bíblia nunca aconteceu um batismo ficar de um dia para outro. No dia que as pessoas se arrependiam, elas batizavam nas águas. É interessante que pessoas ficam uma semana, um mês, um ano, a vida inteira, dizendo que estão se preparando para o batismo. Batismo é outro assunto, viu? Mas como está ligado ao arrependimento, no dia que as pessoas se arrependiam, no dia que elas confessavam, ali elas eram batizadas. É uma sequência, é um mandamento. Ninguém está preparado, tem que obedecer. Depois que você batiza, Deus, pelo Espírito e a igreja, vai te preparando para os céus. Eu não sei de onde as pessoas foram buscar esse pensamento de se preparar para batismo. Elas batizam por fé. Elas batizam porque se arrependeram. Elas batizam porque aceitaram Jesus. É um mandamento. Quem crê e for batizado será salvo. Você não sabe quando Jesus vai voltar. Não pode esperar. Quem crê e for batizado será salvo. É um mandamento. Você precisa cumprir isso na sua vida. Estamos entendidos? Presta bem atenção. A primeira mensagem dos apóstolos foi arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos Céus. Se arrependa em nome de Jesus. E ali 3.000 vidas entendem e se convertem para Deus. Ou seja, os profetas do passado, João Batista, Jesus, e na dispensação apostólica, a mensagem continua a mesma. Arrependimento. Arrependimento. E a gente precisa levar essa mensagem aqui, ó, para o resto das nossas vidas. Porque precisamos nos arrepender todo dia. Examinar onde precisamos melhorar e praticar o arrependimento. Pedir perdão para Deus e não mais praticar. Mudar de atitude, mudar de pensamento, fazer diferente. Isso acrescenta, isto soma. Ainda em Atos, é só passar uma página, capítulo 3. Estamos caminhando para a conclusão do estudo, viu? Estamos caminhando para a conclusão. Espero estar abençoando a vida de vocês, espero estar ajudando. Capítulo 3, verso 19 e 20. Olha o que diz a palavra. 3, 19 e 20. Já é outro momento. É quando Deus usa Pedro para curar o paralítico lá no templo, na porta do templo, chamado Formosa. Depois que ele é usado para curar, ele faz essa pregação para as pessoas, porque todo mundo fica olhando para ele. Aí Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, no início do ministério e ao longo do ministério apostólico, a mensagem continuava sendo a mesma. Ok? É por isso que eu estava falando para vocês sobre a hora. Olha a hora aí. Entendeu? É hora de Deus abençoar você. É hora de milagre na tua vida. É hora de crescimento. Presta bem atenção. Ainda em Atos dos Apóstolos, nesta passagem aqui, na primeira foram 3.000 vidas. Nessa passagem aqui, a Bíblia diz que o número chegou a 5.000 diante da mensagem do arrependimento. Mudança de mentalidade. Não é quando você chora, é quando você muda, é quando você deixa a incredulidade, é quando você se volta para Deus. Ok? Vamos concluir ainda em Atos, capítulo 26. Capítulo 26. Para a gente concluir esse estudo de hoje. Está muito gostoso, mas precisa terminar. Capítulo 26 de Atos. Passa aí, encontra aí.
para a gente fazer esta leitura, a última, porque não dá para a gente ficar lendo Bíblia a noite toda aqui, não é? A última, agora, é no ministério de Paulo. O final do ministério de Paulo. Pelo menos o final do ministério de Paulo naquela região, não é? Jerusalém, Ásia, Europa, antes de ir para Roma. Concluindo o ministério de Jesus, aliás, de Paulo, naquele período, olha o que ele vai falar nos versos. Eu vou ler, não vou ler tudo, mas depois você lê, do verso 15 em diante, eu não vou ler tudo. 15 a 20. 15 a 20, eu vou ler o verso 19 e 20. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obra digna de arrependimento. Estou concluindo. Estou fechando a Bíblia. No ministério de Paulo, no finalzinho do ministério dele, naquela região, diante do rei Agripa, sendo julgado, sendo interpelado, porque ele estava preso, diante dos seus algozes, ele diz para o rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Tudo que eu fiz, eles estão me culpando, tudo que eu fiz foi pregar por todas as partes, aos gentios, onde eu passei, a mensagem do arrependimento, que eles se convertessem para Deus e praticassem obras dignas de arrependimento. Ei, presta bem atenção. Se houve arrependimento, tem que ter obras dignas de arrependimento. Se a pessoa mentiu, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se adulterava, não adultera mais. Ou seja, frutos dignos de arrependimento. E Paulo encerra seu ministério mostrando qual era a mensagem diante do público, diante do rei Agripa. Minha mensagem era essa: arrependimento. Convidando as pessoas a se voltarem para Deus e praticarem obras dignas de arrependimento. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Jesus falou algo maravilhoso. Ele disse o seguinte: que a árvore se conhece pelo seu fruto. Uma árvore boa produz frutos bons. Uma árvore má, ela produz frutos maus. E a Bíblia nos chama de árvores, plantação do Senhor. E Ele espera verdadeiramente que haja frutos dignos de arrependimento. Pois Ele disse que toda árvore que produz bom fruto, Ele limpa para que ela produza mais. Mas a que produz mau fruto é cortada, é eliminada do reino de Deus. E eu espero que tal coisa não aconteça com você nem comigo. Que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. E quero encerrar dizendo o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Toque em alguém aí perto de você, diga para ele: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Um beijo para todos. Na próxima semana estamos de volta com outro tema muito, muito, muito forte. E que Deus abençoe a todos. Pastor Dalvani, pastora Fabiana, igreja. Um abraço para vocês. Beijo no coração. Deus abençoe. Tá bom? Em nome de Jesus.